Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 5 e diante, que diz assim: a cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei e curá-lo-ei. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas apenas mande com uma palavra. O meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado a minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E ao o outro, vem, e ele vem. Ao meu servo, fazei isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse ao que o seguia: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Após que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo só? Uma palavra. Ele não diz: Senhor, se o Senhor fizer uma oração daquela, Senhor, batendo o pé, com voz de trovão, o meu servo vai ser curado. Não, porque é como ele mesmo falou: eu sou homem sujeito, tenho servo ao meu serviço, e a um eu digo vai e ele vai, o outro eu digo vem e ele vem. Então, se o Senhor também ele reconheceu ali a autoridade do Senhor Jesus, a ponto dele nem querer que Jesus fosse até a sua casa. Porque se fosse outro, dizia: não, Senhor, obrigado, porque o Senhor vai, e o Senhor vai colocar suas mãos sobre ele e ele vai ser curado. Mas já tem outros que é assim. Ele não recebe a palavra de Deus de bom grado, com o coração aberto, uma terra fértil. Não. Mas se é uma palavra contrária, aí isso ele recebe. Não porque o fulano me jogou uma praga. Não porque o fulano está jogando palavra de maldição contra mim. E a palavra de Deus que ele ouve todo santo dia e está enfermo, e está no deserto, e está derrotado, palavra de bênção, palavra de restauração, ele não toma posse, ela não toma posse, prefere fazer aquilo que não agrada a Deus, em vez de tomar posse da palavra e ser abençoada. Jesus disse: olha, vai chegar um tempo que vai vir gente do Oriente e do Ocidente, e quando os filhos de Israel, ou seja, os filhos, não vai receber a porção que é devida para ele. E os outros chegam de fora e vai receber. Enquanto o filho vai parar lá nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dente. Por quê? Porque a gente não tá jogando o quê? Tá jogando pérola aos porcos. Aos porcos. Tá dando o que não é para dar para os porcos. Porco tu pode dar pérola, tu pode dar ouro, para ele é a mesma coisa. Enquanto a gente fica se desperdiçando, ai meu Deus, quando que vai acontecer o meu milagre? É no momento que tu decidir. É você que decide. Eu tomo posse. Eu vou contar aqui rapidão, que aliás eu já contei várias vezes. Porque todo mundo tem fé. Todos nós temos fé. Mas é a fé
naquilo. Eu estou vendo aqui uma garrafa d'água, eu sei que ela é uma garrafa d'água. Eu estou vendo aqui uma garrafa de azeite, eu sei que é uma garrafa. Essa é a fé. Mas não é dessa fé que Deus fala. É daquela fé de remover montanha, de remover aquela situação que humanamente é impossível. Mas se você crê no Senhor Jesus, essa montanha vai ser removida. E eu tinha sofrido um acidente, eu já sofri 5 acidentes de carro. 5. Espero que nunca mais aconteça. E eu estava lá toda engessada, quer dizer, engessada não era engessada, é força de expressão. Tava que eu não podia levantar os braços, né? Porque na hora ali do impacto, né? Você não sente muita coisa, não sente, é só um ardor. Aparentemente eu não tinha nada, não fui ferida, não fui machucada em lugar nenhum. Todos esses acidentes, só uma vez que quebrou um dente, né? E eu desmaiei, quando eu acordei, eu estava dentro da viatura da polícia, mas eu nunca fui no hospital por causa desses acidentes de carro. Não, nunca fui. Então, esse especificamente, o médico veio até a minha casa, porque aqui a gente tem essa vantagem, o médico vem em casa, faz curativo e tal. Então, eu estava assim, o primeiro dia, não senti nada, quando foi no outro dia, eu não podia nem levantar os braços. Tudo dolorido, travado ali, que eu não podia levantar os braços. Eu peguei um cachecol, né, e amarrei, coloquei os braços assim na frente e fiquei segurando, que nem fosse um bebê. Mas ali eu ouvi uma palavra. Tinha ali uma pregação, e eu comecei a prestar atenção naquela pregação. Ela me chamou a atenção, porque o pastor dizia exatamente isso. Se você crê no teu coração e não duvidar para nada, crê somente daquela palavra, toma posse daquela palavra. Pois se tu receber, tu vai. Se tu tiver enfermo, tu será curado é na hora. E eu disse: eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora. E eu ajoelhei ali, né? Encostei a testa no chão e comecei a falar: Senhor, eu creio. Eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora. Eu creio. E naquela hora que eu ficava repetindo que eu cria no Senhor Jesus, se Ele quisesse, Ele poderia me curar, senti um calor, um fogo assim em cima de mim. Falei: meu Deus, que fogo que é esse? Meu Deus, que fogo! Senti um fogo em cima de mim e o fogo aumentava cada vez mais e foi passando por meus braços e foi descendo para as pernas. E eu me levantei dali e comecei a levantar os braços, que eu estava parecendo uma águia que vai levantando o voo. Nossa, levantava o braço lá em cima e abaixava de novo. E a dor foi pro quinto do inferno com a passagem só de ida. Estava esperando o médico. Daqui a pouco o médico toca a campainha. Quando o médico chega para me examinar, para ver, né? Já não tinha mais nada. Não tinha mais nada para o médico fazer lá. Mas o que era, minha mãe? É que ontem eu sofri um acidente, mas eu não estou sentindo mais nada. Como que é esse negócio? Ah, vai explicar para o médico que Deus chegou primeiro. Foi isso. Deus chegou primeiro. O que é aqui na Bélgica? As pessoas são muito incrédulas. Elas crêem, é os Tomé. A maioria dos Tomé mora aqui. Sim. Tem que ver, ó, eu creio no meu dinheiro, eu creio nisso, eu creio naquilo, menos em Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Que é para eles ver que nós cremos de fato e de verdade. Não só de boca, mas de realmente cremos no Senhor Jesus. E aí o médico foi embora, porque eu já estava curada. E aí foi profecia, aí foi coisa. Aí Deus começou a falar, começou a falar. E cada vez mais, Deus vai avivando essa fé dentro de mim. Então, e olha, e outra coisa, não vivia dentro de igreja, não vivia dentro das igrejas, não. A minha fé é uma fé que já veio desde quando eu nasci. Ela só foi crescendo cada vez mais, porque cada vez mais, eu sempre, como eu já falei para vocês, que o meu maior sonho da minha vida era ser amiga de Deus. E quando eu tive a oportunidade, que essa oportunidade surgiu na minha frente, eu não desperdicei, não. Eu vou buscar com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças. E é por isso que meu marido já ficou enfermo várias vezes. Fez um cateterismo, já fez uma ponte safena, já ficou 4 dias em casa com a apendicite estourada, a boca já foi parar lá no ouvido.
E eu nunca cheguei em nenhum membro da igreja onde eu frequentava, né, para dizer assim, fulano, irmã, pode ir lá no hospital orar pelo meu esposo? Você pode? Não, não ia não. Eu até falava lá na igreja, mas ninguém manifestava para dizer, irmã, eu vou lá fazer uma visita com teu esposo, contigo, para a gente fazer uma oração. Não, nunca, nunca. Tinha uma que foi uma vez, mas nem era da igreja que eu frequentava, mas essa eu descobri com o tempo que ela só ia para ver minha derrota. Mas ali, sim, mesmo sem eu saber, Deus me exaltava. Porque ela via eu orar e ela via os aparelhos ficar tudo maluco e eu sair correndo de dentro da UTI, porque eu nunca tinha visto um negócio daquele. E ela dizer, volta aqui, volta aqui, volta aqui, tu vai ficar sozinha e tu vai em cana tu só. Porque os médicos vão ver que os aparelhos ficou doido e vai dizer que nós mexemos nos aparelhos e nós vamos lá, dois em cana. Então, tô correndo, isso aí é correndo. É. E aí, no dia seguinte, quando eu voltava, o meu esposo já tinha saído do coma, já estava lá no quarto de repouso lá para se recuperar. É assim. Então a fé é que nem um músculo, nós temos que exercitar ela a cada dia, nós temos que exercitar a nossa fé. Tem um senhor que ele tá, não sei se você já ouviu, que eu sempre oro para um senhor que ele caiu do cavalo. Não é força de expressão, não, é fato. Ele caiu do cavalo, ele ficou 6 meses ali deitado em uma cama. Hoje ele já está numa cadeira de roda. E ele diz assim para a filha dele, ô Francisca, que é a minha xará, traz o óleo da xícara. O óleo não é meu, é um óleo que eu levei para ele, né? Consagrei e ao Senhor, né? E ele usa esse óleo. Então, aquela ali está fazendo a fé dele ser estimulada. Ele diz: quando eu passo óleo, eu posso estar com dor, a dor vai embora na hora que eu passo óleo. Ou seja, ele está crendo, a fé dele está sendo avivada. Ele fala: eu sinto que ela está orando por mim, eu posso sentir que ela está orando por mim. E estou mesmo. Estou orando por ele, porque eu já falei no nome do Senhor Jesus e ele vai voltar a montar de cavalo de novo, vai galopar de novo, vai, porque Deus é bom e Deus não faz nada pela metade. Essa é a minha fé. E aquele centurião tinha uma fé avivada. Aquele homem não vivia dentro das igrejas, não. Ele era um soldado ali, um centurião, um comandante, né? Era. Ele não vivia ali buscando, não. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas a fé já foi enterrada faz tempo. A outra fé está em coma. A outra não acredita, mas não acredita, ela já pediu tanto, ela já esperou tanto que o coração já adoeceu de tanto esperar que ela já vai ali para a igreja só para um protocolo. É só para o protocolo mesmo. Marcar ali o ponto, bater o ponto e eu vou só por ir. Para não dizer que eu não vou, eu vou. Mas não acredito mais nada disso, não. Jesus não mudou, não. Ele continua o mesmo. Curando, libertando, salvando, não importa o tamanho da maldição que foi lançada contra você. Não importa o tamanho do teu problema, maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus. E tu pode estar num lugar onde tu se sente sozinha, porque você nunca está sozinho. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos proteger. Você pode clamar que ele está aí te ouvindo, em qualquer lugar ao mesmo tempo. É o único que pode ouvir todo mundo ao mesmo tempo, só Deus pode. Ele tem essa capacidade. Tu nunca vai pedir socorro de Deus e ele vai dizer assim: minha filha, ó, no momento estou ocupada, não posso, não é possível atender tua chamada porque eu estou temporariamente fora de área ou desligado. Não, nunca vai acontecer. Tá sempre atento a todo. Os ouvidos dele tá pronto para receber e ouvir o teu pedido de socorro e te tirar desse lamaçal e colocar o teu pé sobre uma rocha e colocar um novo cântico na tua boca. Mas para isso tu tem que abrir essa boca santa, e crer. Eu não preciso estar aí do outro lado com você e colocar a mão em cima de você, não. Toma posse da palavra. Eu não sei nem aonde estava aquele pastor que estava pregando. Sei. Estava no Brasil. Era uma programação que eu estava ouvindo diretamente da internet. Era. No Brasil. E ele falou essa palavra. Ele falou que se eu cresce, eu seria curada.
Todos que creem. A palavra de Deus diz que ainda que tiver morto, ressuscitará. Ressuscitará. Então, tu nem está morto ainda, tu está vivo, tu só está enfermo, não é? Então, o que é isso aí para Deus? Isso aí é para quando você tomar posse da palavra e você ser curada, você poder dar testemunho do que Deus fez na tua... Olha, eu estava com isso, eu estava com aquilo, eu estava com aquilo outro, e Deus me curou, ouviu uma palavra. Uma vez eu estava com síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Por quê? Do pânico, assim, de cobra, de cobra. Por quê? Porque a minha avó morreu, foi cobra que matou a mãe do meu pai. O pai da minha mãe também foi cobra cascavel que matou. Aí tu diz assim, Francisca, por isso que tu fala tanto de cobra, né? É, entendeu? Também. Então eu tava assim, que até uma cobra de plástico eu tinha pavor. Se eu visse uma cobra de plástico se mexendo em algum lugar, vindo pro meu lado, eu já me trepava até em cima do freezer. Era de tão medo que eu tinha, pavor mesmo. E um belo dia, eu estou falando que é a palavra. É a palavra. A palavra tem poder para arrebentar, destruir muralha e ela tem poder para construir. Essa é a palavra. Lembra que Deus fez a humanidade, fez tudo. Quer dizer, a humanidade não. A humanidade, nós, Deus fez foi com a mão, né? Mas o mundo veio existir, né? Foi com a palavra. Que haja luz, aí veio luz, né? Que haja porção seca, separação. Foi com a palavra. O único que não foi com a palavra foi o ser humano, que ele fez ali o barrinho ali, fez, né, o bonequinho ali e tal, e fez, e soprou o fôlego dele. Então eu estava naquela situação apavorada e o molequinho sabia que eu tinha medo. O Satanás estava usando aquela criança para me aterrorizar. Ele sabia do medo que já estava em cima de mim. Não era medo, já era pavor mesmo. Era pavor. E o moleque chegava, já ligava, pegava, e era uma naja, de cabeça chata, aquela coisa feia, com aquele olho de fogo. Vinha toda levantando para o meu lado e eu, pé para que eu te quero, corria. E o moleque atrás, corria atrás, o garotinho corria atrás. Tava minha... E ele dizia, Francisco, isso é só de plástico. Não adiantava dizer que era de plástico para mim, não. Para mim, ela vinha para me pegar mesmo, para me morder. E eu ouvi a palavra. O pastor lá dizia, esse era lá de Curitiba. Ele dizia assim, olha, que o Espírito de Deus não é espírito de temor, não. Ou seja, quem anda cheio da presença do Espírito Santo não anda apavorado de medo assim, não. Nós temos o nosso medo normal de ser humano, mas não é esse medo de ficar com pavor, de jeito nenhum. Eu falei, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Então por que eu estou desse jeito? Era o Satanás botando terror na minha vida. Eu falei, então pronto. Quando eu ouvi aquela palavra, sabe assim, quando tu veste uma roupa assim, né, que tu tá no frio, aí tu pega um casaco bem quente, para pessoa que mora aqui na Europa, né? Aquele friozão que tu veste um casaco e fica bem aquecida. Pronto, acabou o frio, né não? Foi assim. Na hora, é na hora. Não tem negócio de dizer amanhã. Isso aqui é só amanhã, porque tem coisa que é para agora e tem coisa que é para amanhã e para depois. Foi na hora. Milagre urgente. Pronto. Ali passou. Acabou o medo. Aí a minha amiga tinha um plásticozinho lá enrolado. Ela disse, Francisco, ó, isso aqui, olha, não vai ficar com medo, porque isso aqui não é cobra, para você ver o nível que estava. Não é cobra, isso aqui é um plástico. Eu falei, eu já não tenho mais medo. Como que tu não tem mais medo? Não, eu não tenho mais medo. Mas o que aconteceu? Eu falei, tu não ouviu a palavra? Ela disse, que palavra? Eu falei, agora o pastor estava pregando aí, falando que quem tem o Espírito Santo não anda assim, temendo, apavorado assim? Não tem medo? Não, esse medo aí é para quem é carnudo, né? Não tá cheio da presença do Espírito Santo, então tem esse medo aí, né? Pavor, porque o Satanás, ele é terrorista, ele bota pavor mesmo, ele bota para você ficar doido, ficar ali enjaulado, amarrado, algemado, que é para a pessoa te colocar lá no manicômio e dizer que tu tá doido. Esse é o trabalho dele. Pois é, eu ouvi a palavra. Mas que palavra? Ele falou isso. E eu já não tenho mais medo, eu fui curada na hora. Curada, ela ficou me olhando assim. Essa mulher só pode ser um pouco louca, né? Aí não demorou, chegou o garotinho com a cobra, né?
Já botou a bicha no chão e já ligou ali, pegou o controle remoto e a bicha lá vem se balançando pro meu lado. E eu nem tchum, nem tchum. Aí ela chegou no meu pé, subiu no meu pé, aí ele pegou, né? Pegou ela com a mão e colocou no meio das minhas costas. Aí eu falei, já não tem mais medo. Como que tu não tem mais medo? Tu tem medo? Eu falei, tinha, mas não tem mais. Deus me curou. Me curou do medo. Me libertou do medo, do pavor que eu tinha. Não, aí botou em cima da minha cabeça. Eu falei, já não tem mais medo. Tu vai entender um negócio desse? Tu vai entender? Porque o Satanás, ele usa até um plástico para te atemorizar. Ele usa qualquer coisa, ele precisa de uma coisa para ele usar, para ele mover, que é para aterrorizar a vida da pessoa. E estava fazendo isso comigo. E eu disse, já não tem mais medo. Aí ele falou, tu não tem mais medo mesmo. Não tem mais. Entendeu? Agora, vou te falar, eu não tenho mais medo. Mas porque eu não tenho mais medo, porque Deus me curou desse pavor, eu vou ver uma cobra bem aqui, vou botar meu pé lá para ela morder, porque eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo, eu não sou burra. E nem sou louca. Não é? Não tentará o Senhor teu Deus. Não tentará. Porque tu não ter medo é uma coisa. Aí tu, porque Deus me curou, agora eu vou lá botar meu dedo, a minha mãozinha na boca da serpente. Tá doida, é? Não, é igual pessoas que sabem que aquele tipo usado pelo capeta para aterrorizar a vida dela e ela fica insistindo, não, porque é minha amiga, porque é meu amigo. Deus já mostrou que não é teu amigo, não é tua amiga, é serpente disfarçada de gente. Sai fora enquanto é tempo. Não, é minha amiguinha, meu amiguinho. É porque ela está passando por uma crise. Crise é demônio puro. É demônio puro. Então, aquele centurião, ele cria que estremecia a fé daquele homem. Era uma fé de remover montanha. Não, eu creio. Você não é assim também? Tu tem servo na tua casa, pessoas que te ajudam? Que você diz, fulano, faz isso. Mas teu filho mesmo. Fulano, faz isso. Meus filhos na minha casa, quando estava debaixo do meu controle, era assim. Eu dizia, tira as coisas da mesa agora e depois põe na máquina de lavar e depois... E aí que não ia. Ia. Então, se Deus, que é todo poderoso, eu vou pedir, só que eu sei, eu entendo que eu estou pedindo, mas é na hora dele que ele vai fazer. Ele não é meu empregado. Mas se ele determinar que vai ser agora, vai ser agora. Então você creia que você vai ser curado, que você não vai ficar nessa cadeira de roda, que essa enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade é para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus está tocando na tua vida para te libertar, para quebrar todas as maldições de enfermidade que vem na tua vida de geração para geração. Creia e toma posse. Eu não sou melhor que você em nada. E aquele centurião já não está mais aqui. Isso é para nós ver que se nós crermos, não importa o tamanho do nosso problema. E o criado dele foi curado imediatamente. Imediatamente. Ou seja, Jesus disse, nunca viu, não, ele nunca tinha visto fé que nem essa. Imediatamente o homem foi curado. Porque ele viu que o homem cria. E ele não vacilou, não. Ele não era vacilão. Ele disse, não, Senhor. O Senhor não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Basta você mandar. Ou seja, eu creio na oração que tu está fazendo aí, que é no nome do Senhor Jesus, porque quem ouve o áudio da palavra do dia, ele sabe. Tem muitos que dizem que eu sou engraçada. Posso até ser engraçada. Mas eu não estou para fazer gracinha, não. A palavra que sai da minha boca é Deus falando através da minha boca. Não duvide, não brinca, porque eu não sou de brincadeira. Eu não sou de brincadeira. Eu não brinco com as coisas de Deus, não. Não brinco. As coisas de Deus, a palavra que sai da minha boca, ela é verdadeira. Se você não acredita, então você faça um teste, faça uma prova. Faça uma prova. Senhor, se a palavra que sai da boca dela é verdade, fala com Deus. Que aí Deus vai te revelar quem sou eu. Porque não adianta eu ficar dizendo, eu sou assim, eu sou assim. Eu sou uma serva de Deus que faz aquilo que Deus manda eu fazer. Goste quem gostar, não goste quem não gostar. Porque eu estou aqui para agradar a Deus e fazer aquilo que Ele manda. Amém? Glória a Deus, aleluia. E é assim que nós temos que ser.
Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Peça e não tema, porque do jeito que tu pedir, se for da vontade do Senhor, vai acontecer. É na hora, ligeiro, avexado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, tua misericórdia na nossa vida. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus, consagra essa água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada imediatamente no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, se houver alguma maldição hereditária, Pai, que ela seja curada, que seja quebrada toda aliança com as trevas, toda aliança que foi feita com o mundo das trevas seja cancelada, seja anulada agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Aviva a fé do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda que vinha assolando essa família, que vinha assolando a vida deste homem, a vida desta mulher, no nome do Senhor Jesus, seja lançada por terra agora todo levante do inferno, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus, todo espírito da depressão, espírito do medo, pavor noturno, espírito de loucura, no nome do Senhor Jesus, sai da vida deste homem, da vida desta mulher agora, Satanás. No nome do Senhor Jesus, eu te expulso da vida dela agora, da vida dele, vai saindo agora todo o levante do inferno, o espírito da pombagira, da Jazabel, da enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo, rua, vai batendo em retirada agora, vai saindo agora, pega toda a tua bagagem da vida desta pessoa e vai saindo agora para nunca mais voltar, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia também a tua legião de anjos, Senhor, para repreender, Senhor, toda a pedra de tropeço, todo embaraço do nosso caminho, todo o peso espiritual, Pai, abrir as portas, Pai, para aquela pessoa que precisa de uma porta de emprego, para aquela pessoa que tem uma questão, uma demanda na justiça, que o Senhor venha dar vitória para o teu povo, Pai. Seja advogado do teu povo, seja médico dos médicos do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, visita aquelas pessoas, Pai, que ouve o áudio da palavra do dia no YouTube, visita cada família. Toca, Senhor, eu não sei as necessidades dela, mas o Senhor sabe. Então entra com providência e liberta, corta todas as algemas, tudo aquilo que estava impedindo o crescimento do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também que o Senhor visite os nossos locais de trabalho para remover, Senhor, todo obstáculo dos nossos locais de trabalho. Visita também os nossos lares, Pai, para cortar toda oração contrária, toda praga, toda palavra de maldição que foi lançada contra a nossa família, contra a nossa casa, contra este casamento, Pai. Restaura, Senhor, esse casamento que o Satanás quer destruir, Pai, no nome do Senhor Jesus. Está cancelado toda a obra do inferno que foi feita para destruir esse casamento. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás. Sai da vida deste casal agora para nunca mais voltar. No nome do Senhor Jesus, mãe, envia essa legião de anjos também nos hospitais, Senhor, em cada leito desses hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.